o novo nascimento, a salvação, realizada por Deus, que é a única que vale, é um milagre. É um milagre que acontece na vida de um ser humano. E só Deus pode promover esse milagre. Deus pode ouvir, e o que Ele quer é ouvir o seu clamor. Ele quer que você clame a Ele por misericórdia, para que Ele, então, revele Cristo a você. E revele o Evangelho. E aí é preciso lembrar, Jesus falou, pregue o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Primeiro é preciso conhecer o Evangelho. Eu vou ser breve, porque o tempo é curto. O Evangelho é o poder para te salvar. Como é que Deus salva? O homem precisa, carece, tem a necessidade de ser salvo do pecado que está dentro dele. Pecado não é fazer coisa errada, gente. Por favor, compreenda isso. É claro que nós precisamos ter vários cultos aqui para aprofundar de uma forma mais clara sobre pecado, mas eu sei que vocês são esclarecidos a respeito disso. Pecado não é uma questão de fazer coisa errada. Isso é uma consequência natural daquele que tem o pecado dentro dele. Jesus veio salvar o homem desta natureza perversa chamada pecado que entrou dentro da raça humana. Entrou por meio de Adão, quando ele transgrediu a lei. Quando Adão, lá do Jardim do Éden, recebe a lei de Deus, você pode comer de todas as árvores do jardim livremente. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E para ser rápido, Romanos 5,12, importante texto para que a gente tenha fundamento para saber o que estamos fazendo, consciência daquilo que Deus fez por nós. Está escrito, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por isso que a Bíblia fala que todos os seres humanos, todos, diante de Deus, estão mortos espiritualmente. Todo ser humano que nasce neste mundo, ele nasce morto para Deus, separado de Deus. Efésios 4:18. 18, olha. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Por que o ser humano tem coração duro? O que endureceu o coração do homem? O pecado. Quando o pecado entra em Adão, o coração dele endurece. Eu já falei algumas vezes para os amados, né? Quem é pescador aqui, mas essa gíria, ou esse dito aqui no Brasil é muito fácil de entender. Filhinho de peixe, peixinho é. Dá para a gente colocar isso com relação a Adão. Todos que vieram de Adão nascem mortos para Deus. Tá? Por isso que o Cordeiro de Deus, olha como é que é bonito. Entrou o pecado no mundo por meio de Adão, não entrou? O Cordeiro de Deus declarou, aliás, o primo do Cordeiro que declarou. João Batista, quando viu Jesus, o que ele declarou? Eis o Cordeiro de Deus que tira. O pecado não entrou aqui, então Jesus veio para tirar. O que separou o homem? O que condenou o homem? O que tornou o homem um amaldiçoado, maldito? O pecado. Jesus veio para tirar o pecado e nos dar vida eterna. Eu vim para que vocês tenham vida. Por quê? Porque vocês não têm vida. Eu vim para vocês terem vida. Por isso que é preciso conhecer Jesus segundo as Escrituras. O Jesus, quando ele veio aqui a este mundo, ele veio com um propósito só, ir para a cruz. Porque foi lá na cruz que ele atraiu todos nós no corpo dele. É isso que eu gostaria que, se eu pudesse, né? Acho que todos nós, se pudéssemos falar, olha, preste atenção nisso. Peça a Deus para você crer nessa promessa. Peça a Deus para ele colocar isso dentro de você, porque se Deus colocar isso dentro de você, nunca mais, Mateus, isso sai de você. Nunca mais. Isso que é regeneração. Isso é que é Deus alcançando, abrindo o entendimento, selando uma pessoa, comprando com o sangue de Jesus. Para que você seja eternamente dele. Amada, é assim que funciona. Deus faz. É preciso clamar a ele, Senhor, me faz. Me faz acreditar em quê? Que quando Jesus foi levantado naquela cruz, o que ele fez? João 12:32. Esse texto é importantíssimo de anotar. Eu anotei assim, ó. É a chave para entrar no reino de Deus. Porque Jesus é a porta, a chave é a promessa que ele fez. É assim que eu entendo. Qual é a promessa que ele fez? E eu
quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Ele morreu morte de cruz. Ele morreu crucificado. Só que aí eu coloco por minha conta coisas que a gente vai aprendendo do Senhor, que a morte do Senhor Jesus foi uma morte compartilhada. Ele nos permitiu estar nele, ele nos aceitou no corpo dele, não fomos nós que aceitamos ele. Ele nos aceitou no corpo dele, nós todos estávamos nele lá na cruz, quando ele morreu, nós morremos. 2 Coríntios 5,14. Texto importante para que a gente tenha clareza do que Deus fez por nós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Quem está dizendo isso? É Deus. Deus está dizendo. Meu filho morreu na cruz, mas ele levou todos vocês para morrer com ele. Quando você crê que você morreu com Jesus, você está liberto do pecado. Está escrito em Romanos, capítulo 6, no versículo 7. E da atualizada eu prefiro. Porquanto, aquele que está morto, ou, porquanto, todo aquele que morreu, quem morreu? Vamos falar juntos? Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Peraí, que morte é essa? O verso 8, para não ter dúvida. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, Jesus morreu, eu morri. Quando eu tenho clareza disso, que eu morri com Jesus naquela cruz, quando Deus abre o entendimento, te faz crer nisto, é a hora que você então tem a clareza de que você foi liberto do pecado. O evangelho continua porque nós fomos sepultados com Cristo. Jesus não foi sepultado sozinho. Aqui jaz a raça humana. Aqui jaz a raça humana. Porque Jesus, ele atraiu toda a raça humana pecadora no corpo dele. Sabe por que eu posso dizer isto? Com clareza para vocês, com muita clareza e alegria no coração, pelo que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 45. Quando Jesus foi para aquela tumba, ali toda a raça humana foi sepultada. Olha o que está escrito aqui. Assim está também escrito. O primeiro homem, quem foi o primeiro homem? Está o nome dele aí, ó. Adão. Este foi feito alma vivente. O último Adão, peraí, o primeiro não foi Adão? O último Adão significa qual é a última espécie da raça humana? Jesus. Ele, quando estava na cruz, atraiu todos os seres humanos, todos que já haviam existido e todos que ainda haviam de existir. Nós já fomos atraídos por Jesus e aqueles que nem nasceram ainda, até quando Jesus voltar, já foram atraídos por ele na cruz. Olha que tremendo isso. Por isso que ele é chamado de último Adão. O que aconteceu com Jesus? Ele atraiu toda a raça humana no corpo dele. Quando ele morreu, a raça humana pecadora morreu. Só que isso só tem efeito, isso só se torna realidade para aquele que Deus revela, para aquele que crê. Quem não crê, mesmo que o Senhor tenha atraído todos, se a pessoa não crê, ele está dizendo, eu não quero. Quem não crê, será condenado. Entende? A obra foi feita para todos, por isso que está escrito que Deus quer que todos sejam salvos. Peraí, se ele quer que todos sejam salvos, então a obra foi feita para todos. Agora, faz efeito na vida de quem? Na vida daquele que clama a ele e busca ele e diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Por isso que Deus, ele quer o quê? Misericórdia quero. Lembra de Jesus quando ele ensinou a oração para nascer de novo? Qual foi a oração que Jesus ensinou para nascer de novo? Está lá em Lucas 18, a partir do verso 9. Ele falou que teve 2 homens que subiram ao templo para orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu orava de si para si mesmo. Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Pode passar. Pode passar o 11. Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha como é que ele era bom. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Olha quantas obras.
Eu sou uma pessoa boa, eu não roubo, não mato, eu não sou que nem esses aí, ó. Eu vou na igreja todo dia, eu sou um pastor. Eu vou na igreja, eu não falto num culto, eu dou o dízimo de tudo. Nunca tive um inimigo, nunca fiz nada de mal a ninguém. Você vai para o inferno desse jeito. Com toda essa obra, acaba no inferno. Qual foi a oração que Jesus ensinou para nascer de novo? O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: olha o tamanho da oração dele. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Só isso. Eu sou um desgraçado, miserável, pobre e segue nu. Não importa se eu sou uma pessoa que faça tudo direito ou não. Eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim. Porque só o Senhor pode me salvar, revelando seu Filho Jesus, que me atraiu no corpo dele lá na cruz. Só o Senhor que pode colocar dentro de mim que eu morri com Jesus. E fui ressuscitado com ele com a nova vida, que eu ganhei a vida eterna. Só Deus pode fazer isso.